E agora é hora de basquete. A NBA está parada e a gente aproveita essa pausa para entender melhor o que vem por aí na liga de basquete mais badalada do planeta com o nosso especialista Igor Santos. Boa noite para você, Igor. O que dizer dessa pausa na NBA? Boa noite, Marília. Boa noite a quem está assistindo a gente em casa. Ontem nós tivemos os últimos jogos antes dessa pausa para o fim de semana das estrelas que acontece lá em São Francisco, na Califórnia. Inclusive a imagem que a gente colocou aqui no telão, que é uma foto, né? A gente tem também em movimento essa imagem, que é essa jogada que aconteceu na partida de ontem entre o Timberwolves e o Thunder, uma enterrada do Anthony Edwards para cima do pivô Chet Holmgren, que é o pivô do Thunder. Foi uma enterrada bastante impressionante, assim, foi um bom ponto de exclamação para essa rodada final antes da pausa. Bom, vamos lá. Mais informação para a gente falar. Nessa pausa, assim, né, a gente matematicamente não está na metade da temporada, né? São cerca de 2/3 dos jogos já foram realizados. Posso colocar aí na tela as classificações das duas conferências, leste e oeste, mas é considerado um ponto ali de divisão, né? Do período de divisão ali do que acontece na liga, né? Justamente porque existe essa pausa, os times podem parar para descansar, para treinar, né? Que é uma coisa que eles não têm tempo para fazer durante a temporada, enfim, e chegar com um novo gás para essa reta final. Assim, o normal é que os times que estejam ali praticamente entre os 6 primeiros, eles vão estar ali nessa briga ali até o fim mesmo. Mas do 7º para baixo, 8º para baixo, dependendo do contexto, eles podem estar mirando em dois lugares diferentes, né? Eles podem estar pensando no presente, mas também no futuro. Existe aí a possibilidade, os times que estão fora aí desse corte aí que eu fiz os 10 primeiros, né? Principalmente do 10º para baixo, podem estar pensando mais no futuro, e aí acontece aquele movimento que talvez a pessoa que não acompanha a NBA não sabe, né? É chamado de tanking lá nos Estados Unidos, né? Que é quando o time começa a pensar que se a gente perder um pouquinho mais, pensar mais no futuro, lógico que ninguém vai chegar e perder de propósito, né? Mas você pode pegar aquele jogador que está sentindo uma dorzinha, vai descansar um pouquinho, coloca um jogador mais jovem que é inexperiente, e nisso você vai pegando mais experiência, mas vai perdendo mais também, porque você tem mais chances de conseguir uma escolha boa no draft do ano que vem. Ano que vem tem um cara chamado Cooper Flagg, que é visto como um grande potencial. Então, nessa parte final da temporada, tem gente que pode ir por esse caminho. Então, depois do All-Star, depois do fim de semana das estrelas, a gente vai ver esses times talvez tomando esse caminho diferente, né? Ô Igor, aproveitando essa pausa, já dá para ter uma ideia, fazer um balanço de quem surpreendeu, quais foram as surpresas até agora? Quem superou as expectativas tem sim. Eu já separei, inclusive, aí, duas equipes que, no meu entender, foram as equipes que mais surpreenderam até o momento. Uma é o Cleveland Cavaliers, que está em primeiro lugar no leste e também tem a melhor campanha da liga. Um time que não mudou nada, praticamente, de peças no elenco das últimas 2 temporadas para essa, mas teve um pulo gigantesco aí na classificação, né? Foi 4º colocado do leste nas últimas 2 temporadas e agora na pausa já tem 44 vitórias, ou seja, tem 4 vitórias a menos do que a temporada passada inteira e 7 do que a temporada anterior, 2 anos atrás, né? Para chegar no recorde da franquia, né? Faltam 22, falar em 2009 está meio difícil, né? Mas mesmo assim, tudo se desenha como uma temporada muito positiva para o Cleveland Cavaliers, que basicamente só trocou o técnico, né? Assumiu o Kenny Atkinson. O engraçado é que a outra equipe que eu separei como uma surpresa, né? Justamente foi a equipe que assumiu o técnico que era o técnico do Cleveland Cavaliers, o J.B. Bickerstaff, assumiu o Detroit Pistons, que na temporada passada fez a pior campanha da liga inteira. Enfim, nessa temporada, na pausa, já tem mais do dobro do número de vitórias que teve na temporada passada inteira. Isso também, assim, bastante baseado no trabalho do técnico, que pegou jogadores jovens. Eles foram crescendo em confiança ao longo da temporada, estão evoluindo dentro da temporada e com isso o Pistons está posicionado hoje para ir direto para os playoffs, está em 6º lugar no leste, o que seria algo impensável antes da temporada, né? Ô Igor, aproveitando, temos um tempinho ainda. A gente falou das surpresas e quem decepcionou até agora? São 2 decepções baseadas no mesmo conceito, né? Temos aí o Phoenix Suns e o Philadelphia 76ers, foram os 2 times que eu separei. São 2 times que tentaram juntar estrelas, mas viram que na prática não deu muito certo. Ambos os times estão em 11º, cada um na sua conferência, ou seja, hoje eles estão fora, inclusive, do play-in. É bom eles pensarem no futuro. Existe a possibilidade, inclusive, de quando acabar a temporada, o Phoenix Suns trocar o Kevin Durant, que é uma dessas estrelas que talvez não tenha dado muito certo por lá. Vamos ver o que vai acontecer no futuro, né?